Olá, paz e graça vos sejam multiplicadas. Lições espirituais das catacumbas de Roma. Este é o tema que vamos tratar agora. Deus nos deu a graça de, juntamente com a minha esposa e a minha filha, em 2019, conhecermos uma dessas catacumbas de Roma. Roma tem mais de 60 conjuntos desses, sendo que apenas 5 estão disponíveis para visitação pública, e Deus nos deu a graça de visitar as catacumbas de São Calixto na Via Ápia Antiga. Vamos então ao nosso vídeo, mas eu quero dizer que se você ainda não é inscrito no canal ou inscrita no canal, inscreva-se aqui abaixo. Basta você clicar também no sininho das notificações e marcar todas, para que você possa ser notificado, informado dos próximos vídeos. Também dê o seu like ou o seu dislike ao final. Não esqueça, ou agora mesmo, se desejar, para que amplie a divulgação deste assunto salvífico, que fala da experiência de cristãos, muitos deles que deram a vida por Cristo. Vamos então ao vídeo. Há poucos dias eu recebi um slide com esse texto atribuído a Bento XVI, o Papa que faleceu recentemente. Em breve, teremos padres reduzidos ao papel de assistentes sociais e a mensagem de fé reduzida a uma visão política. Tudo parecerá perdido, mas no momento certo, apenas na fase mais dramática da crise, a igreja renascerá. Será menor, mais pobre, quase catacumbal, referindo-se às catacumbas de Roma e outras, mas também mais santa. Porque não será mais a igreja daqueles que procuram agradar ao mundo, mas a igreja dos fiéis a Deus, notem, e a sua lei eterna. O renascimento será obra de um pequeno remanescente, aparentemente insignificante, mas indomável, notem, passado por um processo de purificação, porque é assim que Deus trabalha. Um pequeno rebanho resiste ao mal. Impressionantes essas palavras. É bem possível que ele tenha pensado na sua igreja, mas cremos que isso vai se cumprir com o povo de Deus, conforme Apocalipse 14:12, aqueles que guardam os mandamentos de Deus, a lei eterna de que ele falou, e que têm a fé de Jesus. Impressionante esse texto. Depois você pode voltar o vídeo e ler e meditar sobre este assunto tão significativo. Então, fora dos muros de Roma, nós encontramos essas catacumbas, mais de 60 delas. E Deus nos deu a graça, como eu disse, de, em 2019, visitar as catacumbas de São Calixto. Esse era um dos objetivos da minha visita àquela cidade. Não havia outros objetivos assim, mas conhecer o lugar onde foram depositados os corpos de muitos cristãos que alguns deles deram a vida por Cristo. E aí está uma amostra da entrada das catacumbas de São Calixto, que possuem os túmulos de muitos mártires e 16 papas, afrescos, essas artes de pintura nas paredes da era cristã.
A palavra catacumba vem do grego kata, abaixo, e kimbi, oco. Então, túmulos abaixo. Vasta rede de túmulos sob a cidade de Roma e também em outros lugares, onde antigos cristãos enterravam seus mortos e até mesmo se reuniam para adoração em tempos de severa perseguição. Esse labirinto de corredores e jazigos funerários, se colocados juntos, se estenderiam por mais de 960 quilômetros, uma distância considerável. Estima-se de 1.750.000 a 4 milhões de tumbas do segundo ao quinto século depois de Cristo, conforme Blake Locke. Esse material foi escrito por Vine Jackson, traduzido por Fabrício Luiz Lovato, disponível no site que está indicado nesse slide. Vamos então agora ver algumas lições valiosas, lições espirituais das catacumbas. Vamos então. Primeira lição: a historicidade de Cristo. As catacumbas estão cheias de obras de arte, grafites antigos que testemunham a profunda fé dos mártires em Jesus Cristo como o Filho de Deus. Não como o Deus Filho, mas o Filho de Deus. Inscrições de epitáfios como esta são frequentes. Notem: Victorina, em paz e em Cristo. Meus irmãos, pode-se desejar algo mais significativo e mais forte do que isso? Alguém que, ao morrer, esteja em paz e em Cristo? Isso está por toda parte nessas catacumbas. Comum entre as inscrições era o sinal do peixe. A palavra grega para peixe, ictus, tornou-se um símbolo acróstico para Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. É isso que a Bíblia mostra. Deus é Salvador mediante o seu Filho Jesus Cristo. Certamente, os antigos mártires tinham uma noção melhor de Jesus Cristo como um personagem histórico, real, do que alguns, poderiam dizer até muitos, ateus modernos. A segunda lição espiritual das catacumbas: a influência das Escrituras. Grande parte do trabalho de arte nas catacumbas foi tirada de vários relatos da Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento. Há representações de Adão e Eva, o sacrifício de Isaque, que Abraão estava pronto a fazer, mas Deus proveu o cordeiro. O milagre de Moisés, de tirar a água da rocha. Daniel na cova dos leões. Jonas, a visita dos sábios. Jesus como cordeiro de Deus e o bom pastor, e muitos outros. Há outro ponto a ser feito. Muitos dos nomes mencionados nas epístolas de Paulo são encontrados esculpidos nas paredes das catacumbas. Não que aquelas pessoas a que Paulo se referiu estivessem ali sepultadas, mas pessoas que receberam também esses nomes pela influência das cartas do apóstolo Paulo. Sugere que o registro bíblico é um reflexo preciso da nomenclatura daquela época e, portanto, possui uma aura de autenticidade. A terceira lição espiritual das catacumbas: os milagres de Jesus. O Novo Testamento atribui ao nosso Senhor Jesus Cristo cerca de 35 milagres individuais, além de numerosas referências genéricas, como em João capítulo 20, de 30 a 31, onde o evangelista, cheio do Espírito Santo de Deus, relatou que se todos os milagres, todos os feitos de Jesus fossem registrados, não haveria livros suficientes para escrever. Muitos estudiosos modernos negam
que Jesus tenha realizado milagres. Claramente, porém, os cristãos primitivos, e essa é uma lição que vem lá das catacumbas, estavam convencidos dos poderes de milagres do Senhor Jesus Cristo. Entre as obras de arte das catacumbas, há muitas representações dos milagres de Cristo. Há representações do batismo de Jesus, com o Espírito de Deus descendo em forma como uma pomba desce. Há reproduções da cura do homem paralítico, relatada em Marcos 2, da ressurreição de Lázaro, relatada em João capítulo 11, o milagre da água para o vinho nas bodas de Caná da Galileia, João capítulo 2, alimentação da grande multidão com os pães e os peixes, relatado em João capítulo 6. Quarta lição espiritual das catacumbas: o crescimento da igreja. O livro de Atos dos Apóstolos mostra quão explosivo foi o crescimento da igreja primitiva. E os santos em Roma não foram uma pequena parte disso. A fé dos cristãos romanos era amplamente conhecida. Romanos capítulo 1, verso 8, 10, 17, 18, 16, verso 19, Colossenses 1, 23, que fala que o evangelho chegou a todo mundo conhecido. Onde eles iam, eles pregavam. Blakelock diz que a interpretação mais conservadora das figuras dos sepulcros das catacumbas sugeriria, portanto, que 1/5 do povo de Roma, 20% do Império Médio, fosse cristão. E é possível que a proporção fosse, às vezes, muito maior. Os túmulos das catacumbas representam cerca de 10 gerações de crentes. Isso sugeriria o evangelismo vertical. O que é isso? A pregação que alguém faz ao seu pai, ao seu avô, ao seu filho, ao seu neto, aos seus parentes, aos seus vizinhos. E assim o evangelho se expandiu grandemente. Louvado seja Deus. Lição espiritual de número 5, que vem das catacumbas. Apelo do cristianismo a todas as classes. O ateísmo alega que a fé cristã é apenas para os ignorantes e aqueles que são desprovidos da razão. Isso não é verdade. Gibbon, que escreveu a história de Roma, o seu declínio e queda, ele acusou que a igreja primitiva consistia quase exclusivamente da, entre aspas, escória da população. Não é verdade. Não é verdade. A evidência da catacumba mostrou, no entanto, que o cristianismo invadiu as fileiras das classes média e alta e causou impacto mesmo entre os intelectuais. Muitos dos túmulos parecem ter pertencido a famílias da aristocracia, conforme lemos em Atos dos Apóstolos 17, verso 4. E vejam, de fato, Jesus tinha uma predileção, um amor mais chegado aos maltrapilhos, aqueles que eram carentes de tudo. E veja, uma pessoa que é pobre, não é por isso que ela é escória da população. Absolutamente. Há milhares e milhares de pessoas simples que são muito melhores do que a aristocracia. E nós sabemos muito bem disso. A lição número 6. Perseguição. O Senhor havia prometido que seus seguidores seriam perseguidos. Mateus 5, de 10 a 12 e outras passagens. Em 64 depois de Cristo, Nero lançou um perigoso reinado de terror contra a igreja, assim como os subsequentes Césares. Os cristãos foram habitar no subterrâneo, nas catacumbas, oco abaixo, entre os túmulos,
onde os romanos supersticiosos não entrariam para adorar. E ali eles se sentiam seguros. E nós adentramos em algumas salas ali naquelas catacumbas de São Calixto, onde eles reuniam para adorar ao único Deus. Porém, os grafites da catacumba não revelam imagens de tristeza ou reclamações. Antes, um espírito vibrante de alegria e triunfo é evidenciado em toda parte. Que fé esses santos possuíam! E isso é um grande estímulo, um grande exemplo para você e para mim também. A sétima e última lição que vamos considerar aqui, espiritual das catacumbas, apostasia aparente. O registro das catacumbas, infelizmente, não é inteiramente positivo. Paulo previu uma apostasia da verdade. 2 Tessalonicenses 2, verso 1, 2 Timóteo 4, verso 1. O registro dos túmulos revela um desvio da fé primitiva. Muito triste isso. Há um testemunho de grafite que incentiva orações por aqueles que estão mortos. E pouco tempo depois disso, a Igreja Católica adotou orações pelos mortos. E até outras denominações fazem isso também. Muito triste. Embora os cristãos construíssem batistérios nas catacumbas para batizar conforme o método bíblico e conforme a própria palavra significa, mergulhar, imergir. Infelizmente, há um quadro em que o batismo está sendo administrado pelo derramamento de água na cabeça. Ou seja, um batismo espúrio, um batismo por aspersão. Há também um Deus pagão na cena. Que tristeza! Certamente a Trindade já estava adentrando ali, e outros deuses falsos também, o que revela uma fé dolorosamente comprometida, conforme Foster apresenta no seu material. O cristianismo primitivo acabou por ser corrompido. E assim nós vemos essas 7 lições espirituais das catacumbas. E encerrando o seu texto, Wayne Jackson, traduzido por Fabrício Luiz Lovato, ele coloca esse pensamento fortíssimo que está aí, que aqui não está o seu autor. Vigilância eterna é o preço da verdade. Impressionante isso. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. E em João 8:36, lemos: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, o preço da verdade é a vigilância eterna. Não se pode baixar a guarda, não se pode vacilar, não se pode menosprezar a influência maligna para destruir a verdade, trazendo heresias para a verdade, para a igreja de Deus, o povo de Deus, que nada tem a ver com instituições, com placas, com CNPJs, com empresas da religião, conforme estão aí todas elas, unindo-se no ecumenismo à religião do último anticristo. Mas é importante que zelemos e mantenhamos a verdade, custe o que custar, até a própria vida, se for o caso. E eu concluo com este pensamento belíssimo de Martin Luther King, onde ele disse que o homem que não está disposto a morrer por uma causa não é digno de viver. Deus seja louvado e engrandecido o seu nome. Amém. Aleluias. Medite nessa mensagem. Compartilhe essa mensagem. Viva essa mensagem.